Qual será o verdadeiro semblante do paraíso? Será que existe mesmo um lugar assim, um local que transcende toda a luz do sol e as melodias celestiais, onde a adoração a Deus se mistura à arquitetura impressionante repleta de ouro e pedras preciosas? Essa é apenas uma faceta dessa misteriosa e enigmática realidade. Imagine um cenário intrigante, onde o paraíso é revelado como uma imensa cúpula, côncava, abrangendo todo o nosso mundo. À medida que se estende pelos céus, a borda dessa cúpula parece quase inatingível, como se nunca pudesse ser alcançada, mas ao mesmo tempo, sempre cobre a terra sob ela. Talvez essa seja a verdadeira visão do paraíso, que poucos ousam imaginar. As pessoas na Terra têm impressões variadas desse lugar mágico e misterioso. No entanto, devemos ter em mente que diferentes termos são empregados. O próprio substantivo paraíso ressalta sua unidade geral, mas outras expressões sugerem aspectos ou partes distintas. É como se existissem reinos celestiais ou lugares celestiais, cada um deles dedicado a seres e atividades únicas. Um universo de possibilidades se desdobra diante de nós. E desvendar os segredos e as dimensões ocultas desse paraíso é um desafio fascinante. Que segredos estarão guardados sobre essa cúpula celestial? Quem serão os seres privilegiados a desfrutar das maravilhas desse lugar singular? No coração dessa incógnita, podemos vislumbrar algo muito além das noções tradicionais do paraíso. É como se um enigma divino estivesse esperando para ser decifrado, aguardando a chegada daqueles que ousam sonhar além do óbvio. O paraíso, em sua completude, é um convite à imaginação e à contemplação de um mistério maior do que nossas mentes podem alcançar. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 e 4, Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Esse trecho indica que existem 3 céus no total, um imediatamente acima do outro, sendo o mais elevado que Paulo descreve como o terceiro céu, o lugar do paraíso e a morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como esta que nos dão o conceito frequentemente associado ao paraíso, de pureza e santidade. As palavras proferidas fora do paraíso, paradisos, é a palavra grega para um jardim e representa o jardim de Deus. No paraíso, este é o destino final de todos os pecadores que verdadeiramente se arrependeram e perseveraram em uma vida de fé em Jesus e sua morte na cruz. E Jesus prometeu ao ladrão arrependido que estariam juntos naquele dia no paraíso, dizendo a ele: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Quase todos os habitantes da terra têm uma impressão do paraíso, e o livro do Apocalipse nos apresenta uma área chamada meio-céu ou meio do paraíso. Ao meu conhecimento, isso descreve algum tipo de grande área em que diferentes tipos de seres vêm e vão. Os versículos seguintes expressam vários seres poderosos que se proclamam no meio do céu. Eu olhei e ouvi um anjo habitante da terra, por causa dos restantes toques da trombeta dos 3 anjos que estão prestes a soar. Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Então eu vi outro anjo voando pelo meio do paraíso, literalmente meio céu, tendo o evangelho eterno para pregar àqueles que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Então eu vi um anjo em pé no sol, e ele clamou com voz alta, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do paraíso, literalmente meio céu: vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 17. A palavra grega usada para meio céu é mesourama, que significa precisamente meio do céu.
Isso poderia se referir ao segundo céu que podemos pressupor. Finalmente, o céu visível, o céu que é visível para nossa visão natural, é considerado o primeiro céu, e todos os habitantes da Terra estão familiarizados com este céu em certa medida. Quanto aos habitantes do paraíso, o nome mais comum que recebem é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do paraíso. No entanto, nem todos os anjos desempenham o papel de mensageiros, eles têm várias outras funções potenciais. Independentemente de suas tarefas, são enviados por Deus para cumprir seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos informam que também existem anjos malignos enviados por Satanás para cumprir seus próprios objetivos. Às vezes, pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. O fato inescapável, portanto, nos confronta de que nosso mundo, como o conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, esse conflito não se restringe à Terra, mas também é um fator vital em tudo o que acontece no paraíso. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Primeiro, como já mencionado, eles atuam como mensageiros de Deus. Em segundo lugar, são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que possam estar em perigo. Normalmente, são descritos como anjos da guarda. Mateus capítulo 18, versículo 10 diz: Não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os anjos deles, nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Neste versículo, Jesus fala de crianças que têm anjos no céu que sempre veem o rosto de Deus, implicando que o olhar atento do Pai direciona esses anjos para proteger crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria, temos os anjos guerreiros que estão envolvidos em conflitos com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz, harmonia e adoração ininterrupta. Isso pode ser verdade para o terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e segundo céus. Algumas escrituras pintam uma imagem diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, às vezes é cenário de conflitos intensos entre anjos guerreiros, alguns servindo a Deus e outros servindo a Satanás. Isso ocorre principalmente nas regiões celestiais. No entanto, é importante destacar que nem todos os anjos desempenham o papel de mensageiros, eles possuem diversas outras funções. Independentemente de suas tarefas, são enviados por Deus para cumprir seus propósitos. Contudo, as Escrituras também revelam a existência de anjos malignos enviados por Satanás para cumprir seus próprios objetivos. Em alguns casos, ocorrem oposição e conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Esses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. É inegável que nosso mundo, como o conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, esse conflito não se limita à Terra, pois exerce influência significativa em todas as esferas do paraíso, com outros anjos, alguns a serviço de Deus e outros a serviço de Satanás. Isso ocorre principalmente nas regiões celestiais. Essas passagens apontam para um período em que Satanás tem pouco tempo para agir. Embora esse período possa estar próximo, ainda não foi completamente cumprido. Portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos erroneamente presumem que Satanás está confinado ao inferno, mas, na verdade, ele vagueia livremente por todo o universo. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, enquanto o céu permanece puro. O pecado do homem permeia a terra, enquanto a glória de Deus aperfeiçoa o céu.
Deus originalmente criou a terra e a entregou à raça humana para ser cuidada e desfrutada. No entanto, a desobediência de Adão e Eva, ao ouvirem Satanás, resultou na separação da comunhão com Deus. O pecado se espalhou de geração em geração, corrompendo a terra. A terra geme devido ao dano causado pelo pecado, que é como uma doença debilitante, distorcendo e destruindo tudo que toca. Mas, apesar disso, Deus, em seu amor e grandeza, ofereceu um caminho para remover a maldição do pecado e a culpa que mancha nossos corações e corrompe nosso mundo. Ele crucificou o pecado na cruz, através do sangue de Cristo, redimindo-nos da pena do pecado. Jesus morreu em nosso lugar, suportando o julgamento que merecíamos, apresentando-nos como irrepreensíveis diante de Deus no céu. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, preenchendo a lacuna entre o céu e a terra. A Bíblia nos ensina porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. É um fato difícil de admitir, mas somos pecadores por nascimento, escolha e prática. A boa notícia é que Deus abriu um caminho para nossa salvação pela sua graça. Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9. Este é o seu presente glorioso para as pessoas em um mundo caído. A diferença entre o céu e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória do céu e veio a esta terra infestada de pecado com um propósito, tornar nossa salvação eterna possível. Isso faz toda a diferença para Deus no céu e para nós na terra. Veremos muitas visões gloriosas no céu, mas a mais poderosa de todas será o Salvador do mundo e sua glória. Seus olhos contemplarão uma terra que se estende longe. Isaías capítulo 33, versículo 17. Jesus Cristo nos deu um vislumbre disso quando ele abriu a cortina do céu e disse ao apóstolo João para escrever o que ele viu. Então vi um cordeiro, ouvi que toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, estava dizendo: e àquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio para todos sempre. Apocalipse capítulo 5, versículos 6 e 13. É parte de nossa natureza humana desejar imaginar e fantasiar sobre o céu. No entanto, Deus tem suas razões para nos dar apenas um vislumbre de sua morada eterna, pois a linguagem humana é insuficiente para descrever tal majestade. A magnificência das possessões terrenas é ofuscada pela luz do céu. João só pode expressar essas maravilhas por meio de analogias. As ruas de ouro puro e as portas de pérolas mencionadas no Apocalipse simbolizam a incomparável glória do céu. Tudo é feito novo e transparente no céu, e precisaremos de uma transformação celestial para compreender tamanha glória. As coisas que são obscurecidas na terra se tornarão transparentes na eternidade. A esperança no céu deve preencher nossas almas enquanto aguardamos. Pedro nos diz que, quando ele estender os braços, convidando o seu povo, ele se voltará para seu Pai e dirá: e eu lhes tenho dado a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. João capítulo 17, versículo 22. Veremos suas mãos marcadas pelos cravos, cairemos aos seus pés e choraremos de alegria, louvando seu maravilhoso nome. Isso é o que nos aguarda no céu. Agora, oremos, querido Pai Celestial, em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que desperte em nós a plenitude do seu Espírito Santo. Ajude-nos a desenvolver nosso relacionamento com o Espírito Santo e a viver em seu poder, utilizando seus dons. Como Jesus nos prometeu, e mais o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ajude-nos a compreender que não conhecemos tudo, pois o Espírito Santo conhece todas as coisas.
Conceda-nos o Espírito Santo e sua compreensão de tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Pedimos estas coisas em seu nome. Assim como o sol se levanta todos os dias contra a escuridão da noite, pedimos, Pai Celestial, que nos conceda descanso da mente e acalme nossos corações atribulados. Às vezes, nossas almas parecem como mares tempestuosos, e não encontramos estabilidade. Dê-nos energia e clareza de mente para encontrar nosso propósito e seguir o caminho que você traçou para nós. Confiando em seu amor, sabemos que você nos ajudará a sair desta noite escura. Assim como o sol se levanta contra a escuridão da noite, pedimos que nos traga clareza com a luz de Deus. Em seu nome, oramos, bondoso Pai. Oramos com devoção para entrar em sua presença, pedindo o poder e a força da mente de Cristo, concedidos a nós pelo seu Espírito Santo. Por favor, dê-nos a energia para superar todos os testes e provocações que surgirem em nosso caminho. Transforme-nos, Senhor, em verdadeiros seguidores de Cristo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Desenvolva nossas mentes, para serem como a de Cristo. Que o Espírito Santo habite em nossas vidas e nos permita permanecer em você. Deus, tenha misericórdia de nós. Fortaleça-nos em todas as nossas dificuldades e dê-nos seus dons santos. Permita que os frutos do Espírito amadureçam em nós. Ó Espírito Santo, que busca a salvação de todos os seres humanos, desejamos que todos conheçam sua verdade. Apresente-lhes sua poderosa luz e seu amor benevolente, para que possam glorificar a Deus em unidade de fé, esperança e amor. Amém. Rei da Glória, envie-nos a promessa do Pai, o Espírito da Verdade. Que o Consolador, que procede de você, nos ilumine e infunda toda a verdade em nós, conforme prometeu. Amém.